uma coisa, ó, por que eu fui cancelado? Porque eu defendi uma ideia, que é a primeira emenda da Constituição Americana, que é dar voz para todo mundo, inclusive para as pessoas que falam atrocidades, né? E a liberdade de expressão tem que ser radical nesse sentido, porque qualquer tipo de empecilho que você coloque na liberdade de expressão, você imune o Estado ou o grupo de poder vigente de calar os seus inimigos políticos ou calar quem eles quiserem, baseado nas interpretações deles do que você disse. Que foi o que aconteceu comigo. Qual que é a tua missão principal lá no Monarch Talks? Eu vou chutar aqui que a tua principal bandeira é liberdade de expressão, né? Sim, sim. E que tem muito a ver com o que você está falando, né? Tem a ver, mas são duas vertentes separadas, eu imagino. Não tão separadas, mas, por exemplo, o diálogo e você poder falar, ouvir e ser capaz de dialogar é menos agressivo que defender a liberdade de expressão, eu acho. Mas você não defende a liberdade de expressão? Eu defendo a liberdade de expressão, mas é que pra você esse é o principal ponto. Mas eu acho que, tipo, a liberdade de expressão é justamente você permitir que o diálogo aconteça. E que ideias que são desgostosas para um grupo de pessoas sejam expostas na mesa, né? Eu acho que, na real... Acaba sendo a mesma coisa mesmo, né? É porque, não sei, o jeito que eu enxergo... Eu dei o nome de diálogo e tu deu o nome de liberdade de expressão, talvez. Sim. E pra defender a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque... O problema é que você, hoje em dia, se você falar alguma coisa... Ó, por que eu fui cancelado? Porque eu defendi uma ideia, que é a primeira emenda da Constituição Americana, que é dar voz para todo mundo, inclusive para as pessoas que falam atrocidades, né? E a liberdade de expressão tem que ser radical nesse sentido, porque... Qualquer tipo de empecilho que você coloque na liberdade de expressão, você imune o Estado ou o grupo de poder vigente de calar os seus inimigos políticos ou calar quem eles quiserem, baseado nas interpretações deles do que você disse. Que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Em nenhum momento eu defendi o nazismo. Nenhum momento eu defendi. Inclusive, o teor da discussão era como a gente combatia o nazismo, né? E aí eles pegaram um corte, filha da puta, que 15 segundos antes eu falei que o nazismo era do demônio, 15 segundos depois eu falei que todo nazista é idiota, e aí eles pegaram a parte onde eu não falei isso, que eu falei o que eu falei, e usaram isso como uma arma política para me destruir. Essa é a essência do cancelamento, né? E o pior é que não foi só para me destruir. Na real, eles miraram um canhão numa casa onde tinha uma pessoa que eles não gostavam, só que tinha 80 pessoas morando naquela casa, entendeu? E aí o canhão destruiu a casa inteira, né? Pelo menos tentou, não conseguiu, graças a Deus. Mas machucou. Machucou, a né? casa, tá cheio de remendo na casa agora. Eu imagino, né? Com certeza. Bom, mas assim, sobre isso, cara, isso daí gerou também o lance de você, na verdade, o Jean que me contou essa porra, na verdade, que ele fica ali geralmente ali no computador e tudo mais, uma galera achando que, assim, apesar da gente ter separado o CNPJ, no CPF você é meu amigo, tá ligado? E tinha uma galera uma galera nossa atacando o Monarch e uma galera do Monarch atacando a gente também. E assim, eu vejo isso que a gente tá fazendo aqui hoje como uma puta oportunidade da gente colocar um ponto final nessa suposta briga que não existe. Não. Tá o caminho que a gente tomou foi o caminho que, naquele momento, a gente acreditou que era o melhor para salvar o máximo de vidas possíveis. E talvez tenha sido mesmo, né? Então, não foi uma briga entre nós aqui dentro. Foi só a gente falando, ó, a melhor coisa que a gente pode fazer agora é cada um se distanciar no CNPJ para que talvez o CNPJ Flow não fosse afetado pelo CPF Monarch do que disse, entendeu? Ou do como disse, na verdade. Porque o que eu disse é totalmente legítimo. Eu não defendi nenhuma ideia absurda. Eu defendi uma lei da primeira emenda dos Estados Unidos. Não é absurdo. Não é uma ideia
oh meu Deus, não acredito que ele falou isso. Cara, tem um país de 300 milhões de pessoas que funciona assim, tá ligado? É tudo sobre a maneira de falar, não é? Você mesmo reparou isso, eu vi uma galera falando, porra, não aprendeu nada, mas eu sei porque eu converso contigo e sei que você percebeu que é na questão da comunicação, na maneira de falar. Você mesmo já falou inúmeras... Lembra quando a gente perguntou pra ele, tu falaria a mesma coisa? Claro que não, da língua. Claro que não. Claro que não, pô. Porque eu posso defender a ideia de maneira muito mais inteligente. Se eu me recusar de fazer isso, eu sou um imbecil. Com né? certeza. Com certeza. Então, obviamente que eu poderia ter defendido a ideia de uma maneira que não fosse cancelável. Mas... Que tem a ver com aquilo que eu falei, que eu falo, na verdade, que eu falava pra você desde o começo lá. Mas também, assim, por outro lado, isso eu não tô te espetando nem nada, tu sempre foi contra o lance de ser cuidadoso nas palavras. Pois é, cara. Eu ainda sou um pouco contra, no sentido que eu acho que é isso que a cultura do cancelamento quer fazer com as pessoas. Você já me falou que você acha que eles vão subindo a barra à medida que a gente vai se adequando. Quanto mais você cede, quanto mais medo você sente de expressar as coisas que você pensa, mais eles ganham o jogo, porque o jogo deles é justamente esse. Mas você concorda que para mim, o mais absurdo dessa história é você estar sendo processado por causa dessa porra. Na real, ainda não estou... No MPSP eu estou sendo, mas no âmbito federal está rolando uma investigação que provavelmente vai ser arquivada, entendeu? Sim. Porque não tem realmente como falar que eu cometi um crime. O próprio Adrilles, que levantou a mão lá de um jeito que a galera considerou esquisito, o processo dele foi arquivado. Porque não... Mano... O cara ficou falando 20 minutos mal do nazismo, como era... E levantou a mão para dar um tchau de um jeito que ele sempre levantava. Tem um corte do Adrilles que ele... Todos o final do programa ele levantava a mão do mesmo jeito. Então... Mas já que nesse caso específico aí, eles estavam falando especificamente sobre o nazismo, daí ele deu um tchau que ele sempre deu, que pareceu uma saudação nazista e foi pro espaço, né? Exato. E isso não é democracia, cara. Isso não é liberdade de expressão. O cara não pode dar um tchau porque parece algo, porque alguém vai interpretar alguma coisa. A gente está vivendo num mundo de caças às bruxas. A gente está vivendo num mundo onde a Inquisição não acontece mais na igreja. Ela acontece através das mídias sociais. A gente está na Idade Média nas mídias sociais. Exatamente. Né? Então, por mais que eu tenha falado de um jeito burro, e eu concordo plenamente com o que eu falei, não dá para colocar a culpa em mim de um mal da sociedade que está acontecendo. É a mesma coisa que você falar que, porra, eu usar um exemplo horrível aqui, mas aí, deixa eu usar. Já tomou cuidado, já tá... Obrigado, cara. Eu tenho, consideração por esse espaço. Eu agradeço, não quero foder vocês mais ainda. Mas, sei lá, por exemplo, existe uma Inquisição a caça às bruxas mesmo, estamos na Idade Média. A pessoa, ela, tava com o filho doente, ela fez uma mistura de ervas ali e pra salvar o filho dela. Aí veio a Inquisição e destruiu essa pessoa. Pôs na fogueira pra queimar. A culpa não é dessa pessoa, tá ligado? A culpa é da Inquisição, porra. Existe um movimento perverso de destruição de imagem, reputação e de vida das pessoas e não dá pra culpar a vítima, tá ligado? É meio absurdo fazer isso. Tudo bem que a vítima se expôs, mas, porra, a vítima não tava fazendo nada de errado. A vítima tava falando uma ideia legítima. Pelo menos é a minha percepção do que aconteceu, entendeu? Aí, falar que a vítima podia ter tomado... por que você não, sei lá, não deu remédio escondido pro seu filho? Por que você contou pra vizinha que você deu remédio pro seu filho, mano? Podia ter feito diferente, podia ter escondido. Você errou. Eu falei, eu podia ter sido mais safo. Mas o problema é a porra da Inquisição. O problema é que tem gente pegando as pessoas, tirando da casa e queimando em fogueiras. Esse é o problema, na minha visão, tá ligado?